Amigos, bem-vindos a mais uma aula do programa de atualização em ressonância magnética e tomografia computadorizada cardiovascular para o clínico, um projeto do Departamento de Imagens Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu agradeço ao Dr. Tiago pelo convite. Meu nome é Daniel, eu sou especialista em ressonância e tomografia cardiovascular pela BP São Paulo, atuo na Santa Casa de Montes Claros, Clínicas Ressonar e São Miguel. Coube a mim falar de um artigo de ressonância magnética recentemente publicado no JACC, o papel prognóstico da ressonância magnética cardíaca e os fatores de riscos convencionais no infarto do miocárdio com artérias coronárias não obstruídas. Quando falamos em síndrome coronariana aguda, lembramos de uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo. E as principais diretrizes, incluindo a americana, a brasileira e a europeia, levam esses pacientes para cineangiocoronariografia. Às vezes, neste exame, nós lidamos com essa situação. Uma artéria circunflexa tipo 2, sem lesões, uma artéria descendente anterior tipo 4, sem estenose, e uma artéria coronária direita dominante, sem obstruções. Estamos falando de MINOCA, infarto do miocárdio com artérias coronárias não obstruídas, que tem uma prevalência de 1 a 14%, são um dilema diagnóstico com subsequente manejo clínico incerto. A última diretriz do ESC sobre infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST e a definição universal de infarto do miocárdio sugere um papel potencial para a ressonância nestes casos. A confirmação ou exclusão do infarto por ressonância orienta a terapia medicamentosa, minimizando a exposição à terapia antiplaquetária e os riscos de sangramento nos pacientes com etiologia não coronariana. O objetivo do estudo foi avaliar o impacto prognóstico da ressonância e os fatores de riscos convencionais em pacientes com MINOCA. O método foi um estudo observacional longitudinal em um grande centro no sudoeste da Inglaterra. Pacientes consecutivos com MINOCA, dor torácica, troponina elevada e artérias coronárias não obstruídas. Submetidos à ressonância, foram identificados retrospectivamente e acompanhados prospectivamente de setembro de 2011 a dezembro de 2015. O protocolo. A ressonância foi realizada em aparelho 1,5 Tesla, em média 37 dias após o evento. Um protocolo abrangente, incluindo síndrome, ponderação em T2, imagens de realce precoce e realce tardio do gadolínio. Análise da ressonância. Os pacientes foram agrupados em 4 categorias com base em suas características: infarto do miocárdio, um realce tardio subendocárdico ou transmural, miocardite, 2 dos 3 critérios de Ley-Cruz, as cardiomiopatias, dilatada, hipertrófica, Takotsubo e amiloidose, pelos critérios diagnósticos da Mayo Clínico, e a ressonância normal, sem alterações. Vejam, senhores, alguns exemplos de pacientes dos subgrupos. O paciente com cardiomiopatia de Takotsubo em T2 apresentou um edema transmural difuso e sem realce tardio. Miocardite em T2 apresentou um edema difuso transmural e no realce tardio um foco de fibrose mesocárdica apical. No infarto do miocárdio, em T2, apresentou um edema transmural difuso e no realce tardio um foco transmural de fibrose látero-apical. A ressonância normal foi sem alterações. O endpoint primário do estudo foi a mortalidade por todas as causas. Os dados foram coletados diretamente dos registros médicos. Então, em um N de 11.757 pacientes com síndrome coronariana aguda encaminhados para o departamento de emergência do hospital e submetidos à cineangiocoronariografia, 410 destes apresentaram MINOCA e foram para a ressonância. Foram excluídos do estudo 8 pacientes com protocolo de ressonância incompleto e 14 pacientes que apresentaram estenose maior que 50% pela cineangiocoronariografia. Então, nós tivemos uma amostra de 388 pacientes, dos quais 74 apresentaram eletro com supra do segmento ST e 314 eletro sem supra do segmento ST.
Nas características clínicas e fatores de risco, diabetes, hipertensão e tabagismo não tiveram diferença significativa. A idade média de apresentação foi de 56 anos, com variação de 17. Foram traçadas curvas de Kaplan-Meier, mostrando uma forte associação entre aumento da idade e aumento da mortalidade. Um teste log-rank de 23,2 com P menor que 0,001. O eletro de apresentação com supra de ST nós tivemos em 19 casos e também foram traçadas curvas de Kaplan-Meier mostrando uma forte associação de eletro com supra e mortalidade. Teste log-rank de 7,4 e P de 0,007. Com relação às características das cardiomiopatias, nos diferentes categorias diagnósticos, em um total de 388 pacientes, nós tivemos a maior prevalência de infarto do miocárdio, com 97 pacientes, o que correspondeu a 25%, seguido de miocardite, com 96 pacientes, o que correspondeu a quase 25%, também cardiomiopatia, com 96 pacientes, o que significou quase 25%, e 99 pacientes tiveram ressonância normal, que correspondeu a 26%. Então, a ressonância ela foi capaz de identificar uma causa de minoca em 74% dos pacientes. Foi traçadas curvas de Kaplan-Meier mostrando uma forte associação da cardiomiopatia com mortalidade. Teste log-rank 19,9 com P menor que 0,001. A fração de ejeção média de apresentação foi de 61%. Na cardiomiopatia, houve uma redução significativa para 52%. As características dos subgrupos da cardiomiopatia. Nós tivemos 41 casos de Takotsubo, seguidos por 28 casos de cardiomiopatia dilatada, 17 casos de cardiomiopatia hipertrófica e os outros casos somaram 10. Foram traçados também uma curva de Kaplan-Meier com forte associação de cardiomiopatia por Takotsubo com mortalidade. Teste log-rank de 7,3 e P de 0,011. Um caso de Takotsubo médio ventricular, a ressonância e a imagem de tomografia cedida pelo amigo Marcelo Nassif. Associação de mortalidade univariável e multivariável foram preditores de mortalidade com P menor que 0,05, a idade, pico de troponina, apresentação de eletro com supra, volume diastólico final indexado, fração de ejeção e cardiomiopatia. Permaneceram significativos na análise multivariada, apresentação de eletro com supra, uma relação de risco de 3,1 e um intervalo de confiança de 95% de 1,2 a 7,6 com P de 0,03. Também cardiomiopatia, com uma relação de risco de 3,0, um intervalo de confiança de 95% de 1,0 a 8,3 e um P de 0,034. Uma ferramenta de avaliação de risco para predizer mortalidade foi construída com base nessas duas variáveis, cardiomiopatia e apresentação de eletro com supra. Então, o grupo A ele foi composto por 242 pacientes, dos quais apresentavam qualquer diagnóstico, menos cardiomiopatia e eletro sem supra de ST. No grupo B, composto por 122 pacientes, apresentavam um dos fatores de risco, cardiomiopatia ou eletro com supra do segmento ST. E o grupo C, com 24 pacientes, apresentava os dois fatores de risco, cardiomiopatia e eletro com supra do segmento ST. Foram traçadas as curvas de Kaplan-Meier, associando a uma forte mortalidade o grupo C, teste log-rank de 23,6 e o P menor que 0,001. Então, as taxas de mortalidade no grupo A, onde não havia pacientes com cardiomiopatia e não havia eletro com supra, foi de 1,6%. No grupo B, onde havia um dos fatores, cardiomiopatia ou eletro com supra, 10,6%. E no grupo C, com os dois fatores, cardiomiopatia e elevação
do segmento ST no eletro, 20,8%. Então, a discussão foi o maior estudo de pacientes com MINOCA e o primeiro a avaliar papel prognóstico da ressonância e fatores de riscos convencionais. A ressonância identificou um diagnóstico de 74% dos pacientes. Cardiomiopatia e eletro de apresentação com elevação do segmento ST foram as maiores preditores de mortalidade. Concluindo, a ressonância diagnosticou 74% dos pacientes com MINOCA, o ECG de apresentação com elevação do segmento ST e cardiomiopatia foram preditores independentes de mortalidade e a análise combinada de ECG com elevação de ST e cardiomiopatia apresentou o pior prognóstico. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado.